O tema do que eu quero falar para você nesta manhã é do poço ao recomeço. Glória a Deus. Da reserva final à ampla suficiência. Do poço ao recomeço. Há de se dizer que a Bíblia fala muito sobre isso, sobre estar no poço em algum momento da vida. Eu não sei se você já enfrentou um momento difícil e de dificuldade. Os irmãos são mais privilegiados e enfrentaram menos dificuldade do que a maioria daí afora. Não é isso, não? Não. Aí alguém diz assim, pastor, você não sabe a luta para sair de casa hoje cedo, só preciso de ver minha semana, minha segunda-feira. Sabe, existia uma revoada de demônio na segunda-feira. Você não faz ideia de que luta. Mas presta atenção. Esse tema de poço é reconhecido na Bíblia. E não começa no Novo Testamento. Eu vou falar de alguns personagens e até chegar no Novo Testamento para que você possa rememorar a importância que se tem dado a isso no texto. Então, alguns de nós já viveram momentos onde parecia que tudo tinha acabado, estava no fundo mesmo. Não havia nem para onde ir mais, era meio José. Foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos. Os irmãos de José jogaram José lá. E aquela pressão se transformou em poder. Glória a Deus ou não? Porque você pode transformar a pressão em poder. José viveu o fundo do poço. Foi amassado pelos seus irmãos. Foi tripudiado pelos seus irmãos. Foi perseguido pelos seus irmãos. Porque José era amado. Pessoas muito amadas, elas muitas vezes sofrem perseguição. Isso não é por acaso não, irmão, é porque você é muito amado, por isso que as pessoas perseguem você, por isso que essa agitação inteira. Aí você diz, então, pastor, significa que eu sou muito amado mesmo, porque a perseguição à minha volta é um negócio terrível, parece que me acham, parece que me encontram. É porque você é amado mesmo. Eu estou aqui para dizer para você que você é muito amado. Eu estou aqui para dizer para você que a sua casa, sabe, faz parte do projeto de Deus e que Deus ama a tua casa. Mas alguns passaram por um revés como José passou, enfrentando o fundo do poço. A Bíblia diz que esse poço esteve recorrente na família de José. Porque Jacó também cavou um poço. Porque o poço era importante. E Jacó cavou um poço no deserto. Jacó cavou um poço em Siquém. E você conhece talvez Siquém por Sicar. E onde está Sicar? Sicar está entre dois montes, pertinho do monte de Gerezim. Você conhece o texto de João 4? E daqui a pouco eu vou lá. Mas antes disso eu quero colocar você dentro desse texto. Glória a Deus ou não, amado? A gente tem tempo, até 2 horas da tarde, estamos aqui juntos. Glória a Deus, né? Você não sabe, a gente preparou um buffet, daqui a pouco chega o almoço, é rapidinho, né? Só vai até esquentar porque é 2 horas que a gente vai almoçar, né? O texto vai dizer que Jacó cava. E é no Novo Testamento que diz, olha, ele tinha atribuído esse poço a seus filhos, a José, tinha entregado esse poço a José, para os seus filhos Efraim e Manassés. Mas o poço é algo recorrente na história dos patriarcas. A Bíblia diz que Abraão cavou um poço, pastor Alves. A Bíblia fala que Abraão cavou um poço em Gerar, está lá em Gênesis. A Bíblia fala que Abraão cava um poço em Gerar, no lugar de terreno filisteu. Ele cava um poço no território do inimigo e extrai fonte viva, fonte, alimento e provisão no terreno do inimigo. A Bíblia diz que Abimeleque, que era rei de Gerar, ele faz um acordo com Abraão, onde? No poço. Para que os pastores de Abraão não contendam, não possam brigar com os pastores de Abimeleque. Então eu posso dizer para você que poço é lugar de acordo. Glória a Deus ou não, irmão? Poço era um lugar de acordo. Poço era um lugar de fazer acordo com as pessoas. Era um lugar de estabelecer contrato. Era um lugar de estabelecer ali compromissos. Era de firmar compromissos. Abraão firma um compromisso com Abimeleque, lá no poço. E esse texto está lá em Gênesis. Antes do capítulo 26 você vai ver isso. Do capítulo 22 em diante você vai perceber que Abraão, ele cava poços. Por quê? Porque ele estava trazendo provisão. Preste atenção. Todas as vezes que alguém está dizendo, cavou um poço em determinado lugar, é porque ele está buscando provisão. Ele está indo até a fonte para trazer provisão. Glória a Deus ou não?
Mas existe um esforço danado para poder cavar. E hoje eu quero dizer para você, como nota de rodapé, é assim que fala? Nota de rodapé, como nota de rodapé, que você foi chamado por Deus para poder empreender esforço e cavar, para que você possa perceber que existe provisão. Talvez você não esteja vendo, talvez você olhe para a superfície e diga, eu não vejo absolutamente nada. É porque você ainda não pegou a mão na pá, para que você possa começar a cavar, porque vai sair provisão. Existe uma recompensa pelo esforço. A recompensa pelo esforço é a dedicação, é a persistência, é a resiliência, é a capacidade de enfrentamento, para que aquele lugar também seja lugar de provisão. Glória a Deus ou não, amado? Mas hoje o que existe para nós, Daniel? Hoje o que existe para nós é esforço, empreendimento de esforço, num determinado lugar, onde você não vê absolutamente nada, mas desse lugar vai sair provisão. Deus te chamou para olhar para lugares que as outras pessoas olham e não enxergam nada, mas Deus te entregou visão. Glória a Deus ou não? Deus te entregou visão para ver provisão aonde outras pessoas só enxergam algo árido e morto. Ou seja, você pode enxergar vida em algo que as pessoas olham e não veem absolutamente nada. O chamado de Deus para mim e para você é olhar para terrenos que muitas vezes estão mórbidos, secos, séquidos, e olhar e dizer, aqui vai sair provisão. E por que vai sair provisão? Porque tem a bênção de Deus sobre você. E como tem a bênção de Deus sobre você, você pode cavar, irmão, que vai sair provisão daí. Glória a Deus ou não? Você está tímido hoje, glória a Deus ou não? Existe a bênção de Deus. A bênção de Deus estava sobre Abraão. Abraão cavou. Não via nada, era deserto, era árido, não tinham fontes fluidas, não existia o flow, as coisas não estavam fluindo, mas ele disse, não tem problema se não está fluindo, eu vou cavar. Deus chamou você para poder cavar, irmão. Deus chamou você para poder empreender esforço. Deus chamou você para colocar em posições novas, para que você possa cavar agora. Você vai perceber que existe provisão. Você não está vendo ainda, é só você cavar um pouco, é só descer um pouco mais, que você vai ver a provisão. Existe provisão de Deus liberada sobre você, sobre a sua vida. Muita gente talvez passou pelo terreno de Gerar. Muita gente passou pelo encalço de Gerar. Muita gente atravessou as estradas de Gerar. Mas poucas pessoas tiveram uma visão em Gerar. Que visão é essa, pastor Eduardo? A visão de gerar provisão. A visão de abastecer a partir do empreendimento do esforço. A provisão está sobre a bênção espiritual está sobre você. A bênção espiritual está sobre a sua casa. Mas você não pode deixar de se esforçar. Você ora com dedicação, com afinco. É assim que a gente faz. Ore com afinco, ore com fervor, ore com paixão, ore com gratidão, expresse a sua gratidão, mas também não perca tempo. Coloque a mão na pá agora e vai cavar o seu poço, porque isso vai abastecer você, vai abastecer a tua casa, vai abastecer a tua parentela, isso vai abençoar pessoas ao seu derredor. Pessoas virão de longe para poder beber daquilo que Deus deu para você como provisão. Glória a Deus ou não, amado? A Bíblia diz que Abraão, ele cava poços. Cavou poços em Gerar. Fez parceria em Gerar. Fez acordos em Gerar. O lugar do poço era o lugar de encontro, onde as pessoas se encontravam e firmavam acordos. É importante que você compreenda isso para que eu possa aplicar mais tarde. A Bíblia diz que Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, eu quero ler com você. Gênesis 26, no verso 17. Esse não é o texto base, mas é a referência para que eu possa te conduzir para lá. É para lá que a gente vai. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac morou em Gerar. Isaac reabriu os poços. Preste atenção. Isaac reabre os poços. E quais poços Isaac reabre? Os poços que foram firmados e feitos por Abraão. Abraão cavou, Abraão fez, mas teve muita gente que entulhou aquilo que Abraão fez. Tem muita gente na vida que depois de você ter cavado o poço, depois de você ter empreendido esforço, depois de você ter entregado o seu dom, o seu talento, o seu empenho, o seu trabalho, a sua inteligência, o seu capital pessoal, o seu capital diário de esforço, de empreendimento pessoal naquilo, no projeto. Teve muita gente vai ter muita gente depois que vai tentar entulhar o seu poço.
vai querer dizer, ele não vai extrair provisão daqui mais não. Ele vai querer fazer com que você pare de funcionar. Vai ter muita gente que depois que percebeu que você extraiu provisão, depois que você cumpriu um projeto e aconteceu naquele projeto, que você teve êxito no projeto, vai ter muita gente que vai se levantar querendo entulhar o poço. Vai ter muita gente que vai se levantar dizendo, isso aí vai passar. Vamos acabar com esse projeto dele, vamos enterrar esse projeto dele, isso vai ser passado. Quer ver? Qualquer coisinha vai interromper o projeto. Qualquer ciscozinho que a gente jogue, qualquer entulho que a gente jogue aqui, vai acabar e contaminar as fontes. Vai contaminar a provisão. Ele vai perder a provisão por contaminação. Abraão morreu e os poços estavam entulhados. Onde alguém trabalhou, onde alguém se esforçou, onde alguém entregou, onde alguém fez o seu melhor, agora estava entulhado. Mas a Bíblia diz que depois que Isaac chega, o filho de Abraão chega, o riso chega e diz, olha para o projeto que está entulhado e diz, eu vou reabrir isso que está entulhado. O que Isaac faz, Rafael? Isaac reabre aquilo que está entulhado. Isaac reabre o projeto. Ele diz, é preciso apenas tirar o entulho, porque existe água no fundo. Esse poço ainda funciona. Esse lugar ainda funciona. Isso continua sendo fonte de provisão. Só precisa ser limpo. Tem muita gente que se diz, eu sou um poço vivo mesmo. Eu não funciono mais porque muita coisa entulhou. Teve muita coisa que encalhou. Teve muita coisa que está encalhada, entupindo a minha mente, entupindo o meu coração. Eu não funciono mais. Eu não funciono para o serviço. Eu não funciono para o ministério. Eu não funciono mais como ministro. Eu não funciono mais como evangelista. Não tem água dessa cisterna mais. Desse poço mais. Isaac tem a resposta para isso, para dizer, ei, é só limpar o poço. Porque tem provisão viva aí dentro. 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 Você deixou entulhar, as coisas entulharam, o tempo entulhou, os inimigos entulharam, quem não gosta de você entulhou, as pessoas que se levantaram à sua volta entulharam, as pessoas disseram que você sonhou grande demais, que foi longe demais e acabaram entulhando os seus poços. Só reabra os poços, só recomece hoje. Hoje é dia de você recomeçar. Para alguns hoje é dia de abrir, para outros hoje é dia de recomeçar. Para alguns hoje é dia de pegar a pá e começar a abrir o chão, para que possam então ter o resultado e ver a fonte da provisão emergindo. Para outros hoje é dia de apenas limpar, porque tem poço de água aí dentro, tem resultado aí dentro, tem promessa aí dentro, tem fonte de sustento aí dentro, tem algo da parte de Deus aí dentro. Glória a Deus ou não, amado? O texto vai dizer, aqui de Gênesis, no capítulo 26, do verso 17. O texto diz, Isaac acampou no vale de Gerar, onde estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Ele preservou os mesmos nomes. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava continuamente. Existiam dois tipos de água. O judeu considerava dois tipos de água. Eles existiam, a água parada para eles era água morta, mas a água corrente era água viva. A água que afluía de uma corrente era considerada água viva. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando para você. Era água viva. Existiam dois tipos de água. Aquela água lá era uma água morta, parada, estancada. Então eles consideravam água morta. Era uma água morta, mas servia para abastecimento, servia para provisão. Existia uma provisão que atendia a provisão humana, a necessidade humana. Isso atendia, mas era uma água morta, parada, estancada. Mas existia um outro tipo de água que o judeu considerava, que era água corrente, fluida. Era de uma nascente, era de um rio. Essa era a água fluida. Essa era a água viva, que era considerada no texto. Eles consideravam isso como água viva. O texto vai dizer então que Isaac, ele descobre um lugar que tem água
contínua, que tem água viva, ou seja, tem uma fonte que não para. Glória a Deus ou não? Uma fonte que não para. Cavou no terreno de Gerar e descobriu água corrente. Olha que coisa maravilhosa. É o que Isaac descobre. O texto vai dizer: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água contínua. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Glória a Deus, amado. Tem muita gente cavando, e quando descobre uma fonte de provisão, está dizendo: não, isso não é seu, isso é meu. Você está trabalhando, mas alguém quer levar o mérito. É isso ou não? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas você conhece alguém assim? As pessoas querem aparecer sobre aquilo que você construiu. E aí existiu uma contenda. O texto vai dizer: por isso Isaac deu o nome àquele poço de Ezeque. E Ezeque significa confusão. Significa Ezeque, disputa, confusão. Ou seja, aquele poço de água viva virou o poço da confusão, da briga. Onde era o poço poderia oferecer provisão contínua, virou o poço da confusão contínua. A provisão virou confusão. Presta atenção, eu quero aplicar isso hoje aqui para você nessa manhã. Quando não tinha nada, era só esforço, estava todo mundo junto. Quando não tinha nada, era só empreendimento de trabalho, estava todo mundo junto. Mas o dia que vem a provisão vira briga? O dia que o recurso vem, aí vira confusão? Quando era para poder trabalhar, alguns ali ajudavam, outros olhavam, estavam lá. Mas quando começa a jorrar a provisão, quando o recurso vem, as pessoas começam a brigar pelo recurso. Isaac disse: esse poço aqui não é um poço da bênção, esse poço aqui virou o poço da confusão. Por que muitos de nós, quando não tem nada, é firme com Deus? Ora, é devoto, confia no Senhor, vai para os pés do Senhor, vai para a intimidade, ora. Mas quando vem a provisão, vai embora. E a provisão deu lugar à confusão. É confusão por quê? Porque ele perdeu a fonte, o significado da fonte de vista. Aquilo é provisão para a sua vida, provisão para a tua casa, provisão para a tua família. Isso não é para poder abastecer vaidade, lutas, brigas, rinhas pessoais, não. O primeiro poço que Isaac decide cavar aqui virou Ezeque. O lugar da bênção virou confusão. Muitos de nós querem colher a bênção, mas estão tendo que lidar com a confusão. O dinheiro muitas vezes pode gerar isso. A riqueza muitas vezes pode gerar isso. Pode gerar muita confusão. Se você não tiver o coração no lugar certo, isso pode fazer com que você perca o seu coração. Em nome de Jesus, você jamais vai perder o seu coração. Amém ou não? Independente do saldo na conta, independente, sabe, do momento que você está, que você jamais perca o seu coração. Depois, a Bíblia diz que então os servos cavaram outro poço. Disseram: esse aqui deu problema, virou confusão, não quero, eu vou cavar em outro lugar. Olha para você ver a disposição de Isaac e dos seus servos. Ele disse: olha, isso aqui virou uma ponte de confusão, não quero confusão. A bênção está comigo, então eu vou cavar outro poço. Você acha que isso aqui é o fim? Não, Deus tem algo muito maior para mim. Então pode ficar com Ezeque, eu vou cavar outro poço. Então quando você muitas vezes acha que é só aquela fonte que você tem, da raiz financeira, da bênção, da prosperidade, é apenas algo que você tem agora, você está enganado. Deus tem outros poços para que você possa cavar, e outros poços onde você pode extrair também provisão para a sua vida. Onde você colocar a mão, você vai ser abençoado, porque a bênção de Deus está sobre você. Você pode começar hoje com um pastelzinho aqui na porta, você vai ter o maior pastel de Goiânia, porque a bênção de Deus está sobre você. Não importa se você está vendendo água com gás no semáforo, a bênção de Deus está com você. Existe provisão de Deus sobre a sua vida. Deus vai abençoar você. Você pode começar agora, irmão. Você pode começar hoje. Existe provisão de Deus para a tua vida. Pastor, eu estou fechando o Ezeque. Não tem problema nenhum. O Senhor vai entregar outra fonte para você. De repente você tem que fechar Ezeque, que é a fonte da confusão. Porque se você não fecha Ezeque, você também não entra em Reobote. Glória a Deus, amado.
Eu vou dizer dos 3 poços que Isaac cava. E esse nem era tema da mensagem. Olha para você ver que maravilha. Fresquinho. Pãozinho quente. A Bíblia diz que Isaac cava outro poço. E qual que é o outro poço? Então, os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. É engraçado porque Isaac cava um, vira Ezeque, confusão. Aí ele decide então cavar outro. Ele cava Sitna e dá um nome para o poço. Ele dá nome depois que ele cava. Ele não dá nome antes de cavar. Ele só dá nome depois que nasce. Ele não deu nome antes de nascer, mas depois que nasceu, ele deu nome. Por quê? Porque aquele poço virou um lugar de disputa. O texto diz que o primeiro poço era o poço de Ezeque, confusão. Mas o segundo poço, Sitna, significa inimizade. Porque eles também brigaram por outro poço. Sabe o que Isaac faz? Isaac está em guerra. Mas Isaac entende que algumas guerras não vale a pena lutar. Porque o Deus que está comigo é capaz de me manter e me assegurar bem, para que eu possa cavar em outro lugar e possa fluir em outra direção. Não importa se você está colhendo inimizade, não importa se você está provocando muitas vezes a fúria de alguns, não importa se você está em guerra, irmão, Deus te chamou para poder cavar, e você vai cavar e vai acontecer. Você vai abrir a portinha e Deus vai te abençoar. Você vai começar um negócio e Deus vai levantar. Deus vai abençoar você. Não importa se você começou bem pequeno. Não importa o tamanho da dimensão daquilo que você começou. Importa o nível da colheita que Deus tem separado para você. Você nem viu ainda, nem começou ainda. O que Deus tem preparado para você é muito maior. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Pode aplaudir. É muito maior, é muito melhor. O poço era lugar de provisão. Isaac abre poços que estavam entulhados e funcionam. Mas depois ele cava outros e vira inimizade e vira contenda. E ele diz, não tem problema, eu vou cavar outro poço. E o texto diz então, pode continuar no verso 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. E depois, então, de ter cavado o poço em outro lugar, em outra geografia, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Glória a Deus ou não? Isso é profético. Isso é profético para esta manhã, em nome de Jesus. Levante a sua mão mais alto. Não importa se você começou a cavar agora, irmão. Deus está te levando para uma geografia nova. Toda aquela contenda, aquela inimizade, na verdade, aquela pressão inteira em torno de Isaac era só para ele mudar a geografia. Deus então mudou a geografia de Isaac. Isaac cavou um poço e então o Senhor lhe prosperou muitíssimo. Então o Senhor lhe abençoou muitíssimo e cessou a confusão, e cessou a briga, e cessou a discórdia. E Isaac começou a prosperar abundantemente. Esse é o tipo de provisão que Deus tem para você, uma provisão abundante, constante, permanente. Glória a Deus ou não, amado? Deus te chamou para que você possa prosperar. Essa pressão inteira, pastor, é só para que eu possa mudar de geografia. Aqui virou contenda, não tem problema, irmão. Eu vou passar para cá. Aqui deu contenda, então eu passo para cá. Porque a bênção está em mim. A bênção está em você. A bênção está em você. A bênção está sobre a sua vida. Pastor, Deus me deu uma ideia nova. Não deixa ninguém pegar carona na tua ideia, não, irmão. Vai em frente. Tem coisa que Deus está querendo entregar para você. Você tem 2 sócios, 3 sócios? Tenho, pastor, tenho 5. 4 sócios, 5, não importa, tamanho. Tem muita gente pegando carona na tua bênção. É só você mudar a geografia. Você não precisa desprezar o que você abriu. Só muda a geografia. Porque vai fluir provisão como você nunca viu antes na sua história. Você achou que foi bênção até aqui? Você teve êxito até aqui? Teve resultado até aqui? É verdade. Abriu o poço, fluiu água. Mas se você mudar a geografia, o Senhor vai prosperar você de forma abundante como você jamais viu até então. Só mudar a geografia, irmão. Porque quando a gente muitas vezes está pressionado, o Senhor está nos direcionando para que aquela pressão inteira coloque a gente na rota da provisão de Deus.
Reobote. Se você não sai de Ezeque, se você disputa por Ezeque, você não colhe Reobote, porque Reobote significa o Senhor ampliou o meu espaço. O Senhor tornou amplo, o Senhor tornou grande. Se você não fecha a portinha de Ezeque e fica lá lutando, enfrentando uma luta que não é para você, você não prospera em Reobote. Então fecha a portinha de Ezeque, fecha a portinha de Sitna. Meu irmão, não tem problema não, mas é tempo de você ir para Reobote, para a provisão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. É tempo de Reobote. O Senhor me ampliou o espaço. O Senhor me prosperou. O Senhor prosperou a minha casa. O Senhor prosperou a minha vida. O Senhor prosperou o meu coração. O Senhor mudou a minha sorte. A bênção de Deus está comigo. E é por isso que você prospera, irmão. Porque você tem a bênção de Deus com você. Tem muita gente pegando carona. Os filisteus pegaram carona na bênção de Isaac. Mas ele diz, não tem problema nenhum. Eu sei a bênção que está sobre a minha vida. E para onde eu for, vai fluir. Mas aquela era uma água, eles cavavam um poço, era água morta, água parada, água estancada. Mas servia de provisão. Abastecia a sede, o povo tinha sede. Água tinha um significado na Bíblia importante, água significava purificação. Sim ou não? Água significava pureza. Pureza. É o que significava água. Quando alguém ficava impuro, era preciso o sacerdote dar um banho nele, um banhozinho, para ele ficar puro de novo. Pureza. Água significa pureza. Outro dia desse, o Tito, ele de vez em quando ele para assim, quando ele para assim, você pode ter certeza, irmão, ele para, fica ali, como não quer nada, né? E o que ele está fazendo? O que ele está fazendo, irmão? Pode falar. Certeza, número 2, ele está quietinho ali, ó. Tá, o Tito, você está fazendo número 2? Não. E certeza. Aí outro dia ele foi pro cantinho da cortina, ele ficou lá no cantinho da cortina, bem assim, e aí ele ficou quietinho, aí a gente sentiu aquele aroma, né? Aquele aroma, passeando, permeando a sala, subindo. Aí eu e a Natália olhou um pro outro e falou, quem agora, né? Quem agora? Quem vai ser agora? Mas o trabalho foi preciso ser feito a 2. Porque a confusão era grande. A confusão era enorme. Eu cheguei lá perto, tinha uma poça descendo, né? Ali, o irmão estava num dia ruim, um dia mau. Ele lá, ele sujou todinho, a roupinha, as perninhas, a camisa de si. Irmão, que bagunça. E aí tira de cá, tira de lá, pegamos ele. O que teve que fazer? Primeira coisa, só colocar uma roupa nova. Precisava fazer o quê? Lavar. Porque água significa pureza. Eu não coloquei o Tito uma roupa nova. Eu lavei antes. Estava sujo, mas é meu filho. Eu só preciso lavar. E depois de colocar uma roupinha, e ele estava assim, ó, pronto. Tô legal. Até estufou a barriguinha e foi para frente. Porque estava sujo, ele só precisava de um banho. O sacerdote Josué, Deus diz para ele, ei, seu nome será renovo, diz para ele. Seu nome, Josué, será renovo. Sacerdote, dê só um banho no sacerdote, que ele está pronto para recomeçar. Porque água significa pureza, purificação, limpeza. Tá sujo? Só joga uma aguinha, joga água, lava. Água significa isso. Então eu posso dizer para você que aqueles poços cavados era o poço que poderia produzir então pureza na casa de cada um dos irmãos, mas não era suficiente. O sacerdote precisava pegar água viva, água corrente, para poder fazer a purificação ritual. Água pura. Quando Jesus, em João no capítulo 9, manda um cego lavar os olhos, ele manda lavar onde? Em Siloé, que significa enviado, para ele poder purificar os seus olhos e dar vista, ficar clarificado plenamente. Porque água significa pureza. E ele vai lá, lava os olhos e volta a ver. E o mesmo que veio para cá ceguinho da vida,
saiu dali vendo. O milagre se operou. Então eu posso dizer para você que existe milagre quando a gente se lava por inteiro. Um milagre de Deus. O texto vai dizer que eles tinham essas poças, as cisternas. E essas cisternas eram dessa água morta, mas era suficiente. Abastecia a necessidade. Mas existia uma outra água, uma água que era viva, corrente, fluida. Misericórdia, já. Olha, você tem que passar rápido, né, irmão? Que coisa só. Mas existia uma água fluida. Existia um poço. Abraão cavou o poço. Isaac limpou o poço. Abriu o poço. Jacó abriu o poço. Mas a fonte que eu quero falar hoje aqui, verdadeira, não está em Jacó. A fonte verdadeira também não está em Isaac. A fonte verdadeira também não está em Abraão. A fonte verdadeira não está em nenhum desses caras extraordinários de Deus. Não. A fonte verdadeira pode estar acima do poço. A fonte de vida está acima. Acima das profundezas da terra. Na verdade, as profundezas nem deteram a fonte. As profundezas apenas assistiram aquele que é a fonte da vida se levantar em glória. Aquele que está acima de qualquer orientação pessoal. Aquele que não pergunta para ser visto. Que não pergunta a agenda do dia para te encontrar. Aquele que não pergunta a hora do dia que vai ver você lá. Porque ele sabe que você está lá. E ele quer ser fonte para você aonde você está. E não é a fonte de Jacó, nem tampouco a fonte de Isaac, e nem tampouco a fonte de Abraão, é a fonte da vida. A fonte da vida conversa com um homem em João no capítulo 3, com Nicodemos, um mestre da lei, que pertencia ao Sinédrio, composto por 72 pessoas. Ele chega e diz: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Porque a água, essa água que eu dou, não está no fundo do poço. Está disponível na plenitude da vida. Está disponível aqui agora. Está disponível para esse dia de domingo. Está disponível para a tua casa agora. Você pode beber dele nesse momento. Você pode beber dele no carro. Você pode beber dele em casa. Você pode beber dele em um poço pessoal. Você pode beber dele agora. A maior fonte de todas está na superfície. E você não precisa cavar. Ele gratuitamente oferece, disponibiliza para você todo o recurso que você precisa para a sua necessidade ser plenamente satisfeita. Se Ezequiel era contenda, se Sitna era inimizade, se Reobote era o lugar de amplificar, de ampliar, na fonte de Jacó é o lugar de fazer alianças, é o lugar de despertamento espiritual. Talvez você veio para cá cheio de coisas para poder resolver, de disputas internas no teu interior, de dilemas pessoais aí, de rinhas. E o Senhor diz: não, é de Reobote para frente. É de ampliar o espaço para preencher o espaço. Se Reobote amplia, na fonte de Jacó, no encontro com a samaritana, é lugar de encher. Se Reobote é lugar de alargar, em João no capítulo 4, na samaritana, é lugar de preencher aquilo que foi alargado, aquilo que foi amplificado, aquilo que foi cheio. E não foi cheio de qualquer coisa, foi cheio de vida. Abre comigo em João no capítulo 4, por favor. Eu falei que poço é um negócio recorrente, e é verdade. Eu poderia dizer de outros poços. Eu poderia dizer que Jacó, além de ter deixado o poço para os seus filhos, além de ter abençoado a sua posteridade, além de ter suprido,
deu percussão à importância do poço, porque Moisés faz aliança com as filhas de Reuel onde? No poço. Estava fugindo do Egito e fez aliança onde? No poço. Abasteceu camelos, afugentou os inimigos onde? No poço. A Bíblia fala que o povo no deserto cavou no poço. João no capítulo 4, em nome de Jesus. Abre comigo, por favor. Deixa eu ver o versículo aqui que eu esqueci. Tenha paciência comigo, irmão. Fica firme aí. Em nome de Cristo Jesus. Essa não está no YouTube, irmão. Pode ficar tranquilo, fica de boa. Tá vendo? João 4. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram que ele estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. No entanto, era necessário que ele passasse por um poço. Por onde Jesus vai passar? Jesus vai passar, não é em qualquer lugar de Samaria. Não é. Ele podia fazer várias rotas em Samaria. Na verdade, a rota que os judeus em geral faziam era uma rota de 6 a 8 dias de caminhada pelo Jordão ou pela Pérea, podendo gastar até 10 dias de caminhada. O judeu não passava por Samaria por uma briga de 770 anos atrás, dali, antes de Cristo. Quando o reino se divide, quando os assírios tomam conta do reino do sul, quando eles misturam a sua geração com o povo de Israel. Há uma mistura, há um sincretismo. Jeroboão faz bezerros, estabelece o culto para eles lá. Estabelece em Gerezim como um altar. Gerezim vira palco de holocaustos. E eles não adoram tão somente a Deus único. Eles adoram também outros deuses. Estão lá. Isso rivaliza com os judeus. E pós então exílio na Babilônia, os judeus começam a ficar completamente indiferentes aos samaritanos. Porque eles tinham se misturado, eles não guardavam a lei, eles não respeitavam todos os mandamentos, eles não respeitavam a tradição oral, eles selecionavam textos da Torá para poder obedecer e outros não. Eles estabeleciam que era em Gerezim, lugar de adoração, e não em Jerusalém. E aquilo virou um compromisso entre todos os judeus. A gente não passa em Samaria. No lugar que um samaritano passava e lavava as mãos, um judeu não passava e lavava os pés. Eles não se davam. Eles não se comunicavam. Eram inimigos. Até então, qual era a fonte? A fonte era Ezeque. A fonte de Samaria, então, era Ezeque. Confusão. Eles não se misturavam. Até então, o território de Samaria era Sitna, lugar de inimizade. Eles não se davam um com o outro, rivalizavam um com o outro, não adoravam um com o outro. Aquele campo era o campo de Ezeque e Sitna. Mas Jesus chegou em Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus transformou aquilo que era inimizade em contenda, ampliando aquele espaço. E o poço de Jacó, que não tem nome, agora vira poço do encontro, vira o poço onde se amplifica o espaço, a geografia, e coloca aqueles que estão muitas vezes distantes para perto, coloca aqueles que antes eram indiferentes com Deus para a relação com Deus, coloca aqueles que antes sofriam discriminação por sua etnia, por sua raça, por sua diferença de crença, agora dentro da bênção, cercados pelo amor de Deus, cercados pela redenção que só Deus pode oferecer, que não está exatamente dentro do poço, está fora do poço. E Jesus faz daquele lugar que era campo, talvez de rivalizações, para o campo da construção da salvação. Aquele poço virou o poço da salvação, da transformação, o poço do recomeço. O texto vai dizer assim: chegou a uma cidade chamada Samaria, de Samaria chamada Sicar. Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, também Siquém, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Pode continuar. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem,
sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meio-dia, sol quente. Pode continuar. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tinham buscar um nível de provisão. Comida, pão. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, esse dom aqui é oferta gratuita, é presente. Se você conhecesse o presente que eu tenho para você, o significado do dom no texto original é presente, dádiva, dom. Se você conhecesse o presente de Deus e quem está te pedindo, se você conhecesse o presente que eu tenho e a pessoa que está pedindo para você, você teria pedido e dele receberia água viva. O texto segue. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Água corrente, água fluida. Essa água boa, porque essa é a água boa, essa aqui é a água, está tudo parado. É água que atende a minha necessidade, mas não é água que purifica. Presta atenção. Qual que era a água que purificava para o sacerdote? A água fluida. Aí Jesus está dizendo para ela: eu tenho água que purifica você. Eu tenho água para purificar você. Aí ela diz: o Senhor não tem nem como tirar água do poço. Como assim tem água viva? E o texto segue. O verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, como os seus filhos e o seu gado? No verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água, desse poço, desse poço de água morta, vai voltar a ter sede. Porque ele serve para você, atende a sua necessidade, mas perde o efeito. Você volta a ter sede. Abastece, serve, é bom, se sacia, mas é temporário. E aqui Jesus está querendo transformar aquilo que é temporário para aquilo que é eterno. Está querendo transformar aquilo que é transitório em aquilo que a gente constrói de forma paralela e estabelece um paradoxo para aquilo que o tempo não corrompe, para aquilo que é para a eternidade, para aquilo que é para a tua vida eterna, para aquilo que é para hoje, para amanhã, para a semana que vem e para todos os anos que estão a seguir. Aquilo que supre não só a necessidade latente do físico, mas aquilo que supre a alma, o ser, a vida, aquilo que faz com que toda a ansiedade vá embora e que você fique plenamente satisfeito em Deus. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Salvação. Eu disse para você que o poço até então era o poço que estabeleciam acordos. Feito um acordo. E acordos, eles têm prazo. Sim ou não tem? Acordos são feitos com prazos. Dependem, naturalmente, da disposição das duas partes. É assim ou não é? Isso é um acordo. Você faz um acordo e depende da disposição das duas partes. Porque uma parte pode quebrar o acordo e não tem mais acordo. Então há uma quebra de acordo, uma quebra de aliança. Abimeleque fez um acordo com Abraão. Os dois manteram um acordo, mas poderiam quebrar um acordo. Depois da morte de Abraão, ninguém honrou o acordo, porque aquele que estava vivo morreu. Então para que honrar um acordo? Morreu? Mas Jesus aqui não quer estabelecer um simples acordo. Jesus quer estabelecer uma aliança. E esse que está aqui no poço, em cima do poço, que é provisão para a vida, está em cima do poço, dizendo: eu vou fazer uma aliança com você. E daqui para frente, você não vai ter sede mais de nada. Não é acordo. Os termos da minha aliança são para a eternidade. O padrão da minha aliança não termina quando você cai, quando você erra, quando você decepciona, quando você frustra, quando você muitas vezes planeja algo e não cumpre. Os termos da minha aliança estão intactos porque eu continuo sendo água viva.
O termo da minha aliança dura para a eternidade. Basta apenas você crer com o seu coração, confiar com o teu interior, com a tua vida, porque de você fluirão rios de águas vivas. A mulher lhe disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para poder tirar água. No verso 16. Ele lhe disse: vá lá, vai, e chama o teu marido, e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque já 5 maridos tivesses, e o que você tem agora não é teu. O que você acabou de dizer é verdade. Pode seguir o texto. Verso 19. O Senhor, vejo que és profeta. E ela continua: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Aí Jesus responde por ela. Lembra de geografia? Eu falei que Sitna era inimizade, Ezequiel era confusão. Ela estava presa na confusão dos homens. Aí Jesus quer mudar o que? A geografia, que está aqui. Quero implantar Rehobote, quero ampliar a tua mente, quero ampliar o teu conhecimento. Quero transformar a identidade desse poço. Quero transformar você. Jesus declarou: creia em mim. Você só precisa crer em mim. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Pode seguir. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Onde quer que eles estejam, em qual geografia que eles estejam, eu estou querendo tirar os seus olhos desse poço, eu estou querendo tirar os seus olhos dessa geografia, eu estou querendo tirar os seus olhos deste momento, eu estou querendo amplificar a sua mente, eu quero amplificar a sua visão, porque você pode adorar o Pai em todo e qualquer lugar, porque a bênção está dentro de você. Esses que adoram aqui em Samaria, na Judéia, na Pérea, na Galiléia, são esses que o Pai procura. Eles estão procurando esses que adoram o Espírito e em toda a verdade. Não importa o lugar. Se é dentro de casa, se é fora de casa, se é no trabalho, se é na rua, se é no semáforo, se é na escola do teu filho, se é buscando, se é levando, se é trazendo, se não é trazendo, se é no dia mau, se é no dia bom. Esse que o Pai procura, que o adoram, que prestam o seu culto no seu interior, porque o seu interior foi lavado por água viva, água corrente, e não é de uma natureza terrena, não é da natureza do empreendimento, do esforço, da onde você cavou e trouxe provisão pessoal. É água que provém de Deus, que desceu do céu, que ocupou o teu ser, que ocupou a tua alma, que lavou a tua vida, que purificou a tua existência e que te preparou para poder prosperar em tudo que você fizer e adorar em qualquer lugar que você esteja também. Glória a Deus, amado. São esses os adoradores que o Pai procura. Pode seguir. Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e também em verdade. Pode seguir. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Eu sei que Jesus vai vir, o Messias de Deus. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou. Esse eu sou tem um significado importante, porque o eu sou é nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus aparece para Moisés e fala assim: eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa. Você precisa de resposta? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou. Você precisa de remédio? Eu sou. Você precisa de provisão? Eu sou. Você precisa de descanso? Eu sou o descanso para a tua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou. Você precisa de paz? Eu sou o príncipe da paz. Você precisa de fé e encorajamento? Creia em mim, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e não estribes o seu próprio entendimento. Creia em mim.
Você precisa de fé? Eu sou a fé que você precisa. E se você agir em fé, vai dizer para esse monte passa para cá, e esse aqui passa para colar, e eles passarão também. Se você tiver uma fé pequena, você vai mover grandes coisas, porque muito pode a oração, a fé, a crença absoluta em Deus, em seus efeitos. Porque Ele é fonte de água viva. Ele não se resume ao poço. O poço é só o lugar do encontro. Porque a água viva está fora do poço. A água que você não pode conter. A água que purifica o teu ser. Pode continuar o texto do verso 27. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher, mas ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? O texto continua. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver. Venham ver. Um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pode deixar nesse versículo. Venham ver. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Jesus passou 2 dias. 2 dias em Sicar. 2 dias. Mas preste atenção. A Bíblia diz que ela vai buscar água. Jesus pergunta para ela: eu sou água viva, eu tenho disponível para você. Ele diz: como pode ser isso? Depois ela começa a contar a sua história de frustração. Ela tinha 5 maridos, o que tinha não era dela, era emprestado, era emprestado. E Jesus não diz para ela: vai lá resolver todas essas alianças que você fez aí atrás. Não. Jesus chega para ela e diz: ei, esse poço aqui é o poço do recomeço. A mulher foi meio-dia buscar água porque ela estava com o quê? Vergonha. Porque todo mundo ia buscar água cedinho ou água à noite, noitezinha já. Porque o sol era terrível. Mas ela foi meio-dia por causa da vergonha, para que as pessoas não colocassem o olho nela. Por causa da inimizade. Por causa da convulsão que isso causaria, por causa do apontamento, por causa que as pessoas julgariam aquela mulher. Do julgamento alheio. Do juízo que os outros fariam. Então ela vai meio-dia. Mas o texto de João 4 diz: era necessário Jesus passar por Samaria. A pergunta para nós hoje: qual que é a Samaria que você precisa passar? É necessário ter algumas Samarias que são importantes. Às vezes você pensa que Samaria não é um lugar de encontro, não é um lugar de milagre, é um lugar de inimizade. Mas é exatamente nesse lugar que Jesus promove conserto. Que Jesus revela um novo tempo. Jesus constrói uma aliança. Que Jesus promove o recomeço. Ela tinha 5, que ela tinha não era dela. Ela se envolveu com relações que não eram dela. Ela colhia a solidão. Ela tinha compromissos, mas não tinha alianças. Ela tinha uma agenda, ela tinha acordo com os homens, mas não tinha ninguém para a sua vida. Aí Jesus chega e diz: ei, eu tenho água que vai abastecer você, que os homens não são capazes de dar. Que esses encontros que você tem são pequenos perto deles. Eu separei alguns princípios e eu termino. Aquela mulher chegou lá com vergonha. Ela chegou lá sozinha. Ela chegou lá culpada. Ela chegou lá com medo. Ela chegou lá frustrada. Ela chegou lá no imperativo da necessidade. E eu separei alguns princípios para que a gente possa encerrar e aplicar nesta manhã. Se Samaria era um lugar indesejado, se o lugar era um lugar ruim aos olhos de todos os judeus, o Senhor está dizendo algo para nós importante hoje. A primeira coisa: não importa de onde você veio, mais importante de onde você veio, que é aonde que você veio, é importante, mais importante do que isso, é da onde Deus te tirou. Não é o que você veio, não é da onde você veio, é da onde o Senhor tirou você. Talvez você venha de uma história de fracasso, de uma história de vergonha, de uma história de erros, de uma história de frustrações. Mas mais importante do que isso, é aquilo que o Senhor fará em você a partir da onde você saiu. O que você foi chamado para viver em Deus é maior do que a sua história. Glória a Deus ou não?
A sua história é um componente importante para dar testemunho acerca da grandeza de Deus. Glória a Deus ou não, amado? De onde o Senhor te tirou, da onde você passou, a escassez que você teve, a vergonha que você enfrentou, a exposição que você enfrentou, as dificuldades que você passou, os enfrentamentos que você teve, tudo isso é base importante para o seu crescimento. Dá testemunho da grandeza de Deus. Glória a Deus ou não, amado? Não importa de onde você veio, importa no que você crê. Vira para o seu irmão, não importa de onde você veio. Vira para ele, irmão, não importa de onde você veio, importa aquilo que você crê. Glória a Deus ou não? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Importa aquilo que você crê, no que você crê, no que você confia, em qual fonte você confia, em qual fonte você afiançou a sua vida. Mais importante, de onde você veio, é aquilo que você crê. Então eu posso dizer para você, nesta manhã, nesse final de manhã, que não importa a sua origem, que não importa a sua cor de pele, que não importa o seu passado, não importa quantas marcas você carrega, isso é base sólida para o seu testemunho. Deus quer se fazer conhecido através de você, através da sua história. Não anule a sua história, não tenha vergonha da sua história. A sua história faz parte da base sólida do testemunho de Deus. Alguns de vocês estão aqui e já passaram por momentos muito difíceis. Já moraram de favor, já moraram emprestado, já moraram em casas cedidas, já moraram em um barracão de uma telha só. Mas olha onde Deus te tirou, irmão. Da onde Deus te tirou. Você estava lá buscando com o seu cântaro, sabe, a necessidade do dia, atender a necessidade do dia. Mas veio aquele que é o autor da vida, veio aquele que é a fonte da vida e disse: eu tenho uma água fluida para você. E em você eu vou fazer uma fonte a jorrar vida por onde você passar. Eu vou ampliar o espaço. Chega de Sitna, chega de Ezequiel. Esse é o tempo de Rehoboth. É o tempo de ampliar o espaço. Eu vou ampliar a tua tenda. Eu vou abençoar a tua vida. Pode preparar, prepara mais, porque eu vou entregar mais para você. Veja onde Deus te tirou. Se você crê, você também vê. A mulher, depois de ter encontro com Jesus, depois de Jesus ter dito tudo para ela, ela foi para a cidade, saiu correndo, deixou o cântaro e falou: vem ver o que eu vi. O Senhor está querendo chamar você para ir a lugares e dizer para as pessoas: ei, vem ver o que eu vi, vem experimentar o que eu experimentei, vem provar do que eu provei, vem desfrutar do que eu desfrutei. A fonte não estava no poço, a fonte estava fora do poço. Não importa a sua origem, não importa de onde você veio, não importa o seu passado, não importa os seus erros, importa que você faça dessa fonte a base do seu recomeço. A sua fonte precisa ser o Senhor. A segunda coisa importante, eu já disse isso de antemão, o seu poço, a sua busca é o palco necessário para o seu recomeço. Ela não tinha marido, ela estava sozinha, ela não tinha esperança, ela possuía uma relação ilegítima. Ela havia fracassado terrivelmente até ali. Ela podia ter feito algo diferente e não fez. Ela fracassou em grande parte do seu papel como mulher. Ela tinha loteado o seu próprio corpo, ela tinha mercantilizado os seus próprios sentimentos. Aquele podia ser o fim para qualquer, necessidade de realização pessoal. Mas o Senhor é especialista em transformar aquilo que parece fim em começo. Em Isaías, no capítulo 61, no verso 7, diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Fala Rehoboth, dupla honra, dupla honra. Isaías 61, 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, da inimizade, da contenda, no lugar de Ezequiel, no lugar de Sitna, exultareis a vossa herança, ampliareis a vossa herança, você será frutífero, será frondoso, por isso na sua terra possuirão o dobro, e mais do que isso, vocês terão perpétua alegria. Eu vou repetir esse versículo para você nesta manhã.
Em lugar da... E você vai dar um glória, né, irmão? Você vai dar um glória. Isso é profético, isso é para nós. Em lugar da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. E em lugar da afronta, exultarei a vossa herança. Por isso, na terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Você terá perpétua alegria, dupla honra, felicidade que não termina, felicidade abundante. Você terá o melhor dessa terra. Deus separou o melhor dessa terra para você. Uma vida de vitória, uma vida para vencer todo o mal. O poço é o poço do recomeço. Terceira coisa importante, para eu terminar junto com você. O poço que você de repente veio buscar atender às suas necessidades pode ser a entrada para um novo tempo. Porque se no lugar da vergonha é honra, Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Se no lugar onde você muitas vezes foi humilhado, você vai agora encontrar pessoas que vão olhar para você e ver Deus na sua vida. Ela encontrou honra. A Bíblia diz que ela foi em Sicar e trouxe quem conhecia para ter o encontro genuíno que ela teve. Ela saiu de lá sendo fonte. O encontro com Jesus precisa transformar o nosso interior. E a partir disso eu preciso me tornar fonte. Você precisa se transformar em uma fonte de água viva por onde você passa, porque a bênção de Deus está dentro de você. Você tem o Espírito de Deus fluindo através da sua vida. Você tem a fonte de Deus em você. Então as pessoas vão buscar você para poder ter conselhos. Você precisa ser o maior conselheiro da sua família. Não reclama disso não. Amém ou não? Não reclama que as pessoas te procurarem para poder pedir conselho. É porque vê algo diferente em você. Vê que você é uma fonte. Se as pessoas do seu trabalho te procuram para se aconselhar, não tem nada a ver com o trabalho, não fique, chateado com isso não. É porque as pessoas veem algo diferente emanando de você. Elas se sentem seguras. Elas confiam naquilo que você carrega. E aquilo que você carrega foi aquilo que o Senhor depositou dentro de você. O presente de Deus, o dom de Deus, conforme está escrito lá em João no capítulo 4, no verso 10. O dom de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre você. O favor de Deus está sobre você. Então não reclama, aconselha, ama, entenda, libere uma palavra, seja alguém, hospitaleiro, seja alguém, como instrumento profético na vida das pessoas que estão à sua volta. Aconselhe, ame, abrace, atenda, mesmo que, isso ocupe parte do seu tempo. Você está construindo algo para Deus, você está cavando algo, ampliando algo, você está preparando o terreno para que Deus possa derramar bênção sem medida sobre a vida dessa pessoa. O poço pode dar início a um novo tempo. Não era apenas uma bênção pessoal. Aquele encontro era um encontro espiritual. Alguns encontros são encontros não naturais, são encontros sobrenaturais. O encontro com Deus genuíno nos transforma. O apóstolo Paulo diz: eu abandono as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio. Eu abandono essas coisas em prol de outras melhores. Eu abraço a minha prioridade. A minha prioridade é agradar o Senhor, é louvar o teu nome, é engrandecer o teu nome. Então eu abandono coisas que não são tão importantes assim, para abraçar a minha prioridade, porque Ele é a minha fonte inesgotável. A quarta coisa, e essa é uma coisa importante, eu estou fechando, perdão. Eu preciso entregar o espaço meio-dia, já é mais de meio-dia. Olha que benção, né? Quarta coisa. São 15 tópicos, a gente termina bem rapidinho. A quarta coisa, tô brincando. Não adianta estar no poço, mas com a pessoa errada. Glória a Deus, amado. Você está no poço, tem provisão fora do poço, tem provisão no poço, tem provisão maior fora do poço. Mas não adianta você estar no poço com a pessoa errada. E muitas vezes a gente quer dar certo com a pessoa errada. Você quer fazer dar certo com a pessoa errada. Você quer colocar alguém para ocupar uma função importante, você sabe que não tem nada a ver, mas você quer ajudar aquela pessoa, você quer fazer filantropia com a sua prioridade. E você quer dar certo com a pessoa errada. Para de dar certo com a pessoa errada. Em nome de Cristo Jesus. Eu sei que você é prudente, eu sei que você, não fica nessa. Não queira saciar sua sede com uma pessoa errada.
Não queira saciar sua sede com qualquer fonte. E para nós hoje é importante que tem fontes que não são confiáveis. Não confie em qualquer fonte. Às vezes nós emprestamos o nosso ouvido para pessoas que não são confiáveis. Às vezes algumas pessoas querem entulhar, na verdade, os nossos poços. Não querem que a gente tenha muitas vezes um encontro genuíno com aquele que é, sabe, a fonte de água viva da nossa história. Algumas pessoas querem tirar a nossa esperança. Algumas pessoas querem minar a nossa fé. Algumas pessoas querem muitas vezes, sabe, impedir que a gente avance. Então cuidado com a fonte errada. Não beba da fonte errada. Tem muita fonte que parece fonte, tem um jeito de fonte. Você vai lá com o seu cântarozinho e sai dali